Olá, personal! E aí, como vocês estão? Olha só, estamos agora no comecinho desse ano e eu quero que vocês me contem se vocês tiraram férias ou vão tirar férias. Por que que eu estou trazendo este assunto, este ponto aqui para os nossos conteúdos? Porque eu tenho percebido, e vocês também têm me perguntado, podem sempre me perguntar, podem lá nos comentários escrever ou lá no inbox, enfim, lá no Face, podem escrever para mim sempre que vocês quiserem. E vocês têm me perguntado um pouquinho sobre isso, por isso que eu preparei esse conteúdo para vocês, este conteúdo que vai falar sobre nossas férias. Por quê? Porque nós somos profissionais autônomos. Nós precisamos nos organizar para tirar férias, né? Não é que nós trabalhamos numa empresa que burocraticamente tem toda a sua organização, chega no momento das nossas férias, eles avisam, olha, suas férias vão vencer, você precisa tirar o seu período de férias, vamos dividir ou vamos tirar 30 dias corridos, enfim. Quando nós trabalhamos numa empresa, quando nós somos registrados, CLT, nós temos toda essa organização da empresa que faz isso por nós, né? E aí chega o momento das nossas férias, nós acabamos nos organizando e nos programando de acordo com a empresa ou combinando também com a empresa, né? Só que nós, personagens, somos a nossa própria empresa. Lógico, isso tem várias vantagens, mas também tem os seus deveres. Por quê? Porque nós precisamos nos organizar para, enfim, tirarmos as nossas férias. E aí eu te pergunto, você tirou as suas férias do ano passado para esse? Há quanto tempo você não tira férias? Você está programando as suas próximas férias? Sim ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? Eu gostaria que você me contasse e que você também tirasse suas dúvidas em relação a isso comigo. Por quê? Porque é muito importante nós nos respeitarmos para termos um tempo de descanso, precisamos sim ficar sem trabalhar um tempinho, precisamos sentir saudades dos nossos alunos, da nossa rotina, dos nossos treinos, até dos caminhos que fazemos diariamente para ir de uma academia para outra ou de um aluno para outro, enfim, essa saudadezinha é muito boa para a cabeça e para o corpo. E como nós somos autônomos, nós precisamos nos organizar para isso. Aí, o planejamento é muito importante nesse aspecto. O planejamento do quê? Não é um planejamento de treino, né? Não é um planejamento que fazemos para os nossos alunos. Eu vou planejar o treino dos meus alunos, eu vou planilhar. Não é esse tipo de planejamento. Nós precisamos de um planejamento de tempo relacionado diretamente ao dinheiro. Então é importante que você entenda e que os seus alunos também entendam que você precisa de um tempo de férias, isso é fato, né? Se ele será no final do ano, se ele será na época das festas ou se ele será no meio do ano, enfim. Que período será essas suas férias? Você pode se programar, mas é importante já de cara, em primeira instância, que os seus alunos entendam que você precisa e merece um período de férias. Precisa ser de 30 dias direto? Não, não precisa ser de 30 dias direto. Eu até te aconselho a não tirar 30 dias direto, porque o aluno fica 30 dias sem te ver, 30 dias sem treino, são 30 dias que ele tem de repente aí um espaço para procurar um outro personal ou para perceber que você não faz tanta falta na vida dele, isso não pode acontecer. Enfim, nesses anos de carreira, eu tenho percebido que 30 dias é demais. Acredito que até 15 dias, muito bom, dá para nós conversarmos com os nossos alunos, nos planejarmos,
tempo, treino, dinheiro e deixar aí os nossos alunos sem a nossa presença por 15 dias e logo voltamos. Mesmo porque 15 dias, para a maioria dos nossos alunos que faz 2 aulas por semana, são 4 aulas, né? Então não são tantas aulas assim. Dá muito bem para a gente planejar isso com antecedência, conversar, informar os nossos alunos e planejar isso. Aí eu te aconselho a fazer um planejamento financeiro e um planejamento dos seus treinos também. Por que um planejamento financeiro? Porque você precisa tanto ter dinheiro para tirar essas férias, né? Para usufruir esse tempo, esse descanso, para realmente te dar de presente aí o que você merece. Então você precisa se planejar financeiramente para usufruir desses dias de férias que você vai tirar. Também não adianta você ficar sem dar aula e não aproveitar os seus dias de férias, não é verdade? Depois de tanto tempo trabalhando, depois de tanta dedicação, você merece muito sim usufruir as suas férias. Então, se planeje financeiramente. E como isso vai acontecer? Vai acontecer da seguinte forma: você precisa mensalmente primeiro saber quanto que você precisa ganhar para pagar os seus gastos fixos, os seus gastos variáveis e aí ir percebendo se sobra um pouquinho desse dinheiro, né? Não precisa ser muito, mas também não pode ser zero e muito menos fechar no vermelho todo mês, né? Então esse pouquinho que sobra você vai guardando e com certeza esse pouquinho, 12 vezes pouquinho, né? Se cada mês você guardar um pouquinho para suas férias, provavelmente você terá aí um montante razoável, satisfatório para você tirar as férias que você tanto merece, usufruir aí desses dias de descanso. E esse planejamento financeiro só cabe a você, porque como eu te disse, quando a gente trabalha numa empresa, quando nós somos registrados, além da empresa programar as nossas férias, ter um período burocraticamente que você tem que tirar as suas férias, né? Depois de um ano, você precisa tirar as suas férias. Eles também se planejam financeiramente, tanto que você tem um adicional de férias e você continua recebendo o seu salário quando você tira férias, né? Isso num regime CLT. Só que nós, o personal, nós não trabalhamos dessa maneira. Então, além de nós precisarmos guardar um pouquinho de dinheiro lá para usufruir das nossas férias, nós precisamos guardar também um pouquinho para pagar os nossos gastos fixos e os nossos gastos variáveis nesse tempo de férias, porque nós não vamos receber o nosso salário, né? Na nossa profissão, quando a gente não dá aula, a gente não ganha. Então, o aluno, ele provavelmente, assim, vou te dizer que 100% das vezes ele não paga o período que você está de férias. Você pode até negociar com ele se no período dele tirar férias ou se ele viaja muito, ele te paga um percentual das aulas, mas quando nós tiramos férias, quando você tira férias, o aluno não nos paga. Então você zera em ganho, além de estar gastando mais porque você está tirando férias, quer fazer uma viagem, quer ir a um restaurante bacana, quer, enfim, usufruir aí de vários entretenimentos turísticos de acordo para onde você vai viajar, né? Então, você precisa realmente reconhecer que este período é um período que você tem os seus gastos fixos, tem os seus gastos variáveis que continuam acontecendo na sua vida, né? E tem os gastos das suas férias, principalmente se você vai viajar. Então, seus gastos aumentam e o seu ganho diminui. Olha só, olha como é importante nós planejarmos, como é importante nós termos o dinheiro guardadinho todo mês para esse tipo de situação, né? Porque para nós, personal, o que vai acontecer? Você vai gastar mais e ganhar
menos, porque nós não vamos ter o nosso salário e nós não vamos ter adicional de férias. Nós é que precisamos fazer isso por nós mesmos. Então, a princípio, é muito importante que você reconheça isso, que o seu período de férias é um período em que você gasta mais e que você, normalmente, não ganha nada dos seus atendimentos presenciais, né? Se você tem outros serviços online, assessoria, coach, com certeza você continuará rentabilizando com esses serviços, que com certeza são cartinhas na manga que podemos sim utilizar para somar aos nossos ganhos mensais, né? Então pode ser que se você tenha esse tipo de serviço, você continue rentabilizando com eles, mas com o seu atendimento presencial, você deixará de rentabilizar. Por isso que você precisa muito mesmo se planejar, muito mesmo guardar o seu dinheirinho, né? E aí, por isso que eu estou te falando como você pode conseguir fazer isso. É importante, em primeiro lugar, você saber quanto que você gasta, gastos fixos. O que são gastos fixos? Gastos de moradia, né? Se você paga aluguel, se você paga condomínio. Isso é um exemplo, esses são exemplos de gastos fixos. Gastos variáveis, quanto que você gasta de gasolina, quanto que você gasta de alimentação, mercado. Então são gastos que, lógico, tem todo mês, mas o valor varia um pouco de um mês para outro, mas eles estão lá todos os meses, né? Então, é preciso, muito necessário isso, personal, que você saiba quais são esses seus gastos. Se você quiser fazer uma planilha no computador, se você quiser fazer no seu celular, ou mesmo que seja na mão, no papelzinho, mas que você tenha isso escrito, você precisa ter controle financeiro da sua vida, porque você é a sua empresa. Então, você identificando esses seus gastos fixos e variáveis, você saberá o quanto você precisa ganhar, quantos alunos você precisa ter somente para pagar os seus gastos, né? Não é nem para sobrar. E aí você já consegue identificar quanto que você precisa atender, quantos alunos você precisa ter para ter essa sobrinha, né? Essa gordurinha da carne. A carne são nossos gastos fixos e variáveis, e a gordurinha lá da picanha, aquilo que sobra, é o nosso dinheirinho que nós podemos guardar para muitas coisas, entre elas para as nossas férias. Por quê? Porque vai chegar um período desse ano todo aí que você trabalhou, que você precisa descansar e você vai gastar mais e vai zerar em ganho presencial. Então, personal, é muito importante que você identifique vários aspectos nesse conteúdo que eu estou aqui falando para vocês. Identifique a necessidade de você tirar férias de tempo em tempo de trabalho, pois nós precisamos de saúde mental e física para realizar o nosso trabalho. Se organize, informe os seus alunos que você terá esse período de férias. Planilhe os treinos dos seus alunos para que eles não fiquem sem treinar e não percam o vínculo e o contato com você no período que você está ausente. Planeje-se financeiramente todos os meses para que você tenha um dinheirinho guardado para pagar os seus gastos fixos, os seus gastos variáveis e os seus gastos das férias nesse período que você ficará fora. É muito importante todos esses aspectos porque tudo isso engloba as férias. Aí, agora, eu vou falar para vocês como que vocês podem fazer com os seus alunos durante as férias. Por quê? A gente falou até agora sobre como você vai fazer com a sua organização financeira para que você tenha o seu a mais para aproveitar das suas férias, porque você gasta mais e ganha menos. E aí, com seus alunos, como que você pode fazer? Eu te aconselho a
começar a comentar presencialmente com seus alunos. Se você tem as suas férias já programadas, você pode começar a falar sobre isso com eles 1 mês até 2 meses antes. Se você, por exemplo, está em janeiro, vai tirar férias em março, você pode começar a comentar com seus alunos: olha, em março eu vou ficar alguns dias fora, mas eu vou deixar você com os meus treinos todos planilhados, com os exercícios que nós vivenciamos nas aulas, com os treinos que você está acostumado comigo. Eu vou te passar isso tudo via WhatsApp, ou também você pode passar via e-mail, como você preferir. Eu vou te passar isso com antecedência, porque se você tiver alguma dúvida sobre algum exercício, sobre alguma série, dá tempo de nós tirarmos essas dúvidas, seja por vídeo, seja até presencialmente nas nossas aulas. Então fique tranquilo ou fique tranquila que eu estarei viajando, estarei descansando um pouquinho, mas eu continuarei aqui com você, continuarei te acompanhando, nós estaremos juntos, mesmo longe estaremos perto. Isso é muito importante, isso você pode ir falando nas suas aulas presenciais, e aí quando chegar lá mais pertinho desses dias, né, que você vai ficar fora, você já passa, como eu te disse, com antecedência para os seus alunos. Se você puder passar com 1 semana de antecedência, então 1 semana antes de você tirar as suas férias, você já passa o treino de todos os seus alunos, via WhatsApp ou via e-mail, como você preferir, para que esse aluno tenha tempo de dar uma lida nesses treinos. Lembra que a gente falou, se você vai tirar 15 dias de férias, serão 4 aulas, então são 4 treinos para cada aluno seu. E é muito! Mas são os treinos que você já estaria planejando para dar presencialmente, né? Então, se você fizer isso com antecedência, você também não se sentirá sobrecarregado ou sobrecarregada. Então, passe esses treinos para os seus alunos, se são 4 para cada aluno, com antecedência de pelo menos 1 semana, eles vão ter tempo de ler esses treinos, eles terão tempo de te perguntar: olha, como que é esse exercício mesmo? Não me lembro. Esse elástico é o azul ou verde? Tá? Enfim, detalhes que possam vir a surgir com esses treinos que você passou, né? Não presencialmente, mas de uma forma online. E aí eles vão se sentir seguros de você estar ausente, mas eles continuarão treinando. E é importante que você faça esse combinado, que você crie este vínculo, que você mostre para ele ou para ela que você realmente está preocupado ou preocupada com ele, tá? Por quê? Ele não pode se sentir abandonado, ele precisa sentir cuidado por você. Da mesma maneira que ele entende que você está tirando esses dias para se cuidar um pouquinho, ele vai se sentir cuidado por você ao mesmo tempo. E aí, vocês criam uma relação de respeito. Você cuida de você mesmo, personal, mas você continua cuidando dos seus alunos. Então, não se esqueça disso. Já vai planejando, já vai falando para os seus alunos, pode ser 1 mês e meio, 1 mês antes, sobre este período de ausência sua. Vai montando os treinos e mandando para os seus alunos no máximo 1 semana antes do tempo que você ficará fora, para que ele tenha 1 semana para tirar todas as dúvidas dele com você. E aí você tira suas férias, já se planeja para voltar nas aulas, né? Então, olha, já marca lá o compromisso com ele. Olha, eu vou viajar do dia 20 ao dia 30, mas dia 1º nós estamos aqui, hein? Estamos juntos. Já combina isso com ele, é um compromisso de vocês. E também, o que vai acontecer? Neste mês que você vai tirar férias, por isso que eu estou falando para você se adiantar com conversas, com comentários, informando o seu aluno já antes, você já pode planejar também o pagamento daquele mês do seu aluno, tirando essas aulas, né? Eu percebo que tem alguns personagens que vão tirar férias e aí eles cobram
um adicional por essas planilhas que eles deixam montadas para os seus alunos. Ok, respeito, acredito que cada um faça da sua maneira, se dá certo, muito bem, mas eu, particularmente, em todos esses anos de experiência, eu venho percebendo que o melhor é as aulas presenciais daquele mês que eu cobro normalmente, né, faz parte do pagamento, e o período em que eu fico ausente, apesar de entregar as planilhas, eu não cobro. E isso fica uma troca amigável com o meu cliente. Eu não cobro as planilhas de treino, que eu, na verdade, já realizaria com ele presencialmente, porque eu estou de férias. Mas aí cabe a você, dentro aí dos seus negócios, dos seus combinados com seus alunos, colocar isso em prática ou não. É importante que isso esteja claro para o seu aluno, nada pode ser surpresa, tá? Se você vai cobrar pelas planilhas, ele precisa saber disso antes. Você não pode voltar de férias, de repente, e falar, olha, sabe aquelas planilhas que eu te enviei? Então, custa tanto. Isso não pode acontecer. Isso não é bom, aliás, é péssimo. Tá? Porque você tirou férias, ele ficou sem você e ainda você vai cobrar por um serviço que você prestou a ele depois. Tipo, surpresa, custa tanto. Então isso eu não te aconselho a fazer. Não é legal. Se você quiser cobrar essas planilhas, então que você fale, informe o seu aluno antes, porque ele pode, no caso, escolher não ter as planilhas. Mas aí você também tem que entender que em contrapartida, ele fica menos vinculado com você. Entendeu? Então as planilhas que você vai passar para ele, se ele precisar de um videozinho de você fazendo o exercício, você cria um vínculo, você cria algo que não se rompe, porque ele está fazendo os treinos que você passou, que estava dentro das planilhas, dentro do planejamento dele mesmo. São exercícios, são treinos que você daria para ele presencialmente. Então eu particularmente invisto nesse vínculo. Por isso que as minhas planilhas durante as minhas férias não são cobradas, elas são dadas aos meus alunos, né, como um complemento e, para mim, eu acredito que o vínculo, o contato, o comprometimento que eu crio com isso, para mim, é um retorno muito maior do que um retorno financeiro que eu teria sobre essas planilhas. Mesmo porque esse aluno é meu, eu estou cuidando dele e me sinto na responsabilidade de continuar cuidando dele mesmo durante as minhas férias. Então, essas são as minhas dicas para que você se organize financeiramente para suas férias, para que você usufrua aí de alguns dias de descanso, de prazer, de autocuidado e para que você continue com a sua agenda de alunos fidelizada, apesar de tirar férias. Férias não pode ser sinônimo de perder aluno. Férias tem que ser sinônimo de saúde mental e física, para que você continue entregando o seu serviço de personal trainer com excelência. Conte comigo e se vocês tiverem mais dúvidas sobre férias, podem perguntar para mim. Muito obrigada, até o próximo conteúdo.